Se você está passando por dificuldades, essa é a sua realidade. Não dá para fingir que está tudo bem. E nós, por cultura, né? A cultura nos obriga as pessoas a dizer assim: e aí, como é que você está, Adeildo? Eu estou bem, às vezes está cheio de problema, cheio de dificuldade. E também, né, a cultura nos ensina a fazer isso. Mas sabe como é que eu respondo? Eu vou ser bem honesto com vocês. Vocês não fazem ideia do que eu estou vivendo hoje, atual, minha vida atual. Minha filha vai se formar esse ano, se casa esse ano, tem uma cirurgia para fazer esse ano. Meu carro está quebrado, eu não tenho como pegar dinheiro para investir. Não dá para tirar 4, 5 mil para consertar um carro, porque tem um casamento para fazer, tem uma filha para formar e tem uma cirurgia para fazer. Então o carro espera. Então minha vida está um turbilhão. Então como é que as pessoas perguntam: e aí, Mário, como é que você está? Eu disse: olha, não está bem não, mas vai melhorar. Amém. Essa é a minha realidade. Então Isaías nos convida a adorar ao Senhor para não fugir da sua realidade. Você não precisa fingir que está tudo bem, irmãos. Agora tem um detalhe: as pessoas não têm culpa dos meus problemas, então eu preciso tratá-la com respeito. Às vezes basta só um pouquinho, você explode e as pessoas dizem: o que é que está acontecendo? Ela não faz ideia que você está vivendo um milhão. Elas não têm culpa, então se controlam. Nós precisamos adorar a Deus. Temos que adorar a Deus sem fugir da nossa realidade. É muito fácil, irmãos, ser crente aqui dentro. É muito tranquilo, não é, Ivone? Uhum. Mas quando você sai daquela porta para lá, querido, você não é mais você. Você agora é um cristão. E vou dizer mais, irmãos. Sabe quando é que você é crente, Adeildo? Sabe quando é que você é crente, meu irmão? Como é seu nome? É isso aí. Valber. Sabe quando é que você é crente? Sim? Qual é seu nome? Amável. Amável. Eu aprendo, até o final eu vou aprender. Amável. Sabe quando é que você é crente, Leilda? É quando você erra. Você faz tudo certo. Ninguém lhe disse que você é crente. Agora fale o que não é para falar. Faça o que não é para fazer. Se comporte diferente. Aí aparece o dedo: é assim que você é crente, é por isso que eu não vou para a igreja. Ria. Não vai para a igreja porque é covarde, queridos. Fica se escondendo na deficiência dos crentes. Essa é a nossa realidade. Você não pode fugir disso. Então Deus nos convida a adorar a Deus quando está tudo errado. Quando os problemas vêm, quando as dores vêm, quando você está cantando parabéns, quando você está feliz, você é convidado a adorar a Deus para não fugir da sua realidade. Está desempregado? Adore a Deus. Está com problema de saúde da família? Adore a Deus. Não é fingir que está adorando. Adore mesmo, com lágrimas, mas adore. Então, a primeira lição que extraímos desse texto é que nós adoramos para não fugir da nossa realidade. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. A visão de Isaías foi uma visão privilegiada, irmãos. Diferente de Moisés, porque Moisés, ele vê uma sarça ardendo, queimando. Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Queridos, se você manter a sua fidelidade a Deus, se nós mantivermos a nossa fidelidade a Deus, nós também vamos ver Deus assentado no seu trono. Porque Ele virá. E todos verão, quer sejam salvos ou perdidos, todos verão Jesus voltar. A segunda lição que nós extraímos desse texto, queridos, está no versículo 3. E clamavam os anjos, né? Aqui serafins. Você sabe que os anjos são 3 classes: serafins, querubins e mensageiros. Serafins, eles tinham 6 asas. E eles assim, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual é a segunda lição que nós tiramos como adoradores? Por que eu adoro, queridos? Por que você vem para aqui adorar quarta, sábado e domingo? Por que você adora a Deus em casa? Por que nós viemos para aqui adorar o Senhor, queridos? Para isso aqui, queridos, para reconhecer a santidade de Deus. Como é que nós entramos aqui? Atribulados, angustiados, sofridos, não é? Mergulhados em problemas. Amigo, deixe tudo isso lá fora. Quando você entrou aqui, Deus está nesse lugar com você. Amém. Infelizmente, muitas pessoas fazem deste banco de praça, porque falam de tudo.
conversa de política, futebol, religião, de tudo. Fala da vida alheia, esquece que está na presença de Deus. Eu fico triste. Na minha igreja, por exemplo, aonde eu congrego, a gente senta, quando passa a mão nos bancos aqui, ó, tá coberto de chicletes. Mascando aí. Em vez de sair e jogar fora, tira e bota debaixo do banco. Esse lugar é santo, irmãos. O que torna esse lugar santo é a presença do Senhor. Ele está aqui. Se você não crê, eu sinto muito, mas Ele está aqui. Amém. Deus está nesse lugar, irmãos. Agora, Amém, quando você sair, Deus. por favor, convide Ele para ir com você. Não deixe Deus aqui. Então nós adoramos para reconhecer a santidade desse Deus perfeito, puro. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Irmãos, se o Senhor permitisse, se o nosso Deus, Espírito Santo, permitisse, e Ele abrisse os nossos olhos espirituais, sem dúvida nenhuma, nós veríamos anjos do Senhor nesse lugar. Amém. Porque quando você chegou aqui, Ele já estava. Tem até um louvor, né? Quando o Senhor... Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Eu vou cantar, não posso irmão sair correndo. Mas, irmãos, Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está nesse lugar. E você, Deus Santo, nós precisamos nos comportar de que forma? Irreverente? Não, irmãos. Deixe Deus tomar toda a atmosfera da sua vida, a sua mente, seu coração, todo o seu ser, todo o nosso ser precisa ser preenchido pela presença desse Deus que é santo. Moisés subiu o monte, ficou quanto tempo lá? 40 dias. Quando ele desce, ninguém conseguiu olhar para Moisés. Por quê? A glória de Deus refletia sobre Moisés. É isso que precisa acontecer comigo e com você, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e não ver mais a nós, irmãos. Como é seu nome que eu esqueci? Angélica, né? Seu nome é Angélica? Quem é você? Angélica. Quem é você? Quem é você? Edivânia. Quem é você? Darlene. Quem é você? Ah, Francisco. Quem é você? João. Quem é você? Como é fácil dizer quem é você, né? Quem é você? Francisco, Simara, João, Mário, Angélica, Ivone. É fácil dizer quem é você. Mas se você for para a Bíblia e perguntar a Paulo, quem é você? E diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo. É esse o ideal de Deus para nós hoje. Que as pessoas olhem para nós e não vejam mais nós. O problema é que nós somos crentes relapsos. A gente está muito relaxado. As pessoas precisam olhar para nós, ouvir a nossa voz e dizer, não, esse camarada é diferente. Não é melhor do que os outros, mas ser diferente. Irmãos, Adventista do sétimo dia nunca foi e jamais será melhor do que os outros evangélicos. Mas tenha certeza, nós somos diferentes. Amém. É um estilo de vida. Queridos, sede santos. É assim que diz a palavra. Sede santos como eu sou santo. E santo aqui não é pessoa melhor do que ninguém. É alguém que está sendo separado desse mundo para o céu, para o reino de Deus. Separando, cada dia nos afastando mais desse mundo. Não tem lugar seguro aqui nesse mundo. Para onde você for está tudo contaminado. Mas você precisa viver uma vida separada, uma vida santa. Então a segunda razão por que nós adoramos é para reconhecer a santidade de Deus. Então, queridos, não fale que não é para se falar aqui dentro, nem lá fora. Mas quando você vem para aqui, cuidado com o que você fala. Evite conversas paralelas, evite falar de política, de religião, de futebol, de sexo, de violência. É a semana toda isso, irmãos. Aqui não. Só uma horinha, 2 horinhas, você precisa da presença de Deus e você precisa cuidar do que você anda falando. Você viu falar daquele crente chamado crente girafa? Ele está sentado aqui, mas a cabeça lá nas alturas. Está viajando, irmãos. Quando ele sai, qual foi o inicial? Ele não vai nem dizer qual foi o inicial, porque ele viajou tanto na maionese que nem eu prestou atenção no louvor que foi cantado. Se perguntar para ele qual foi o tema da mensagem, rapaz, eu não me lembro não, sabe por quê? Amnésia espiritual. Ficou aqui, corpo, mas a mente e o coração lá do outro lado do mundo, pensando em coisas. Queridos, Deus é santo. E nós precisamos reconhecer a santidade de Deus. Qual é a primeira razão por que adoramos? Para não fugir da nossa realidade. A segunda, para reconhecer a santidade
E a terceira, vamos ver, verso 5. Então disse eu, no caso de Isaías, ai de mim, estou o quê? Perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A terceira razão, queridos, porque nós adoramos a Deus, é para reconhecer quem somos. Nós somos essa miséria que você está olhando aí para mim. Eu sou isso aqui também. Não vale nada. Isaías mesmo diz lá para frente, no capítulo 34, que nós somos menos do que nada. Você quer ver quem é você mesmo? Eu não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de visitar o necrotério. Lá, aqui em Salvador, é o Nino Rodrigues. Você quer ver quem é o ser humano? Faça uma visita ali. Eu tive o desprazer de 2 vezes reconhecer o corpo de um deles, era meu descravador, quando eu era diretor do corpo, que se afastou da igreja e morreu. Foi morto. E o outro foi outra pessoa também que já foi da igreja, para reconhecer o corpo. Ali está o ser humano, não vale nada. E tem gente que, se pudesse, né, cheio de frescura, desculpa a expressão, não me tape, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada. Oi, feliz, não é nada. Se tem algo que eu sou, é menos do que nada. Mas a graça de Deus nos abençoa. Amém. Percebem? Então a terceira razão por que nós adoramos é para reconhecer quem somos. Nós entramos num ambiente santo. Quem somos nós? Pecadores. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, quando eu entro, é reconhecer quem eu sou. Senhor, eu vim te adorar, mas eu sou pecador. Me purifica, Senhor, para que o teu Espírito tome posse da minha mente. Confesse a Deus o seu pecado. Diga: Deus, na tua presença, reconheço que eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Essa é a terceira razão porque nós adoramos, para reconhecer a nossa condição de pecadores. E como tais, como nós somos, carecemos da misericórdia do Senhor. E Lamentações disso deixa bem claro, né? Que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos destruídos, consumidos, porque ela se renova quando? Toda manhã nós temos a oportunidade. E quantos não tiveram essa oportunidade? Eu me lembro de um colega meu, eu ainda não era cristão, nem sonhava em ser crente. Se vocês me conhecessem há 30 anos atrás, você dizia assim: Mário, você nunca vai se tornar um cristão. O menos improvável da minha família. Eu fui o primeiro espírita, que eu era kardecista. Fumava, bebia, mulheres. Não sou nenhum aluno de mas dava minhas porradas por fora. Me envolvia com mulheres, casada, viúva, menina nova, não estava nem aí. Então seria a pessoa menos improvável para se tornar um cristão. Ele ia se ficar, filho, ó, vai por aqui, ó. Vem, você vai ficar aqui. A minha mãe disse na minha live, assim, ó, quando eu me tornei adventista. A minha mãe disse na minha cara, assim, que a maior vergonha da vida dela foi ter um filho crente. Eu chegava em casa com as namoradinhas, minha mãe nunca disse que era uma vergonha. Eu chegava em casa bêbado, travado, nunca foi uma vergonha para ela. Saía, virava a noite na balada, nunca usei drogas, é verdade, graças a Deus por isso. Chegava 5 horas da manhã, nunca foi vergonha para ela. No dia que eu cheguei com a Bíblia na mão, transformado, convertido, eu fui uma vergonha para ela. Aquilo mexeu muito com o meu emocional. Eu chorei muito. Eu, com todo carinho, olhei para minha mãe e disse: minha mãe, eu lhe devo honras. A senhora é a minha mãe, eu lhe devo respeito. Mas a minha salvação não depende da sua escolha. Na lata, assim, maduro. A vida é sua, depois é. Eu que defendo para o meu caminho, o céu do inferno. Minha mãe hoje, queridos, é cristã. Você pode imaginar o que é ser uma pessoa hostilizada pela sua família? Meus amigos, entre aspas, ninguém ficou comigo. Por quê? Não tinha mais cabimento, irmãos. Eu agora era um cristão, não dava para continuar fazendo a mesma coisa, nem andando com eles. À medida que o tempo foi passando, todos foram se afastando. Queridos, nós precisamos reconhecer quem somos. À medida que o tempo vai passando, Deus vai nos transformando. E esse colega, Kleber, eu ainda não era cristão,
Ele era gerente da loja Santana em Alagoinhas e eu era gerente da loja Santana em Lauro de Freitas. Ganhava bem, irmãos. Ganhava bem. Mas era dinheiro que entrava aqui, saía aqui. Kleber estava para casar. Construiu a casa dele, uma casa bonita. Eu era noivo ainda e Kleber estava para casar. Construiu a casa estava toda organizada, toda bonita. Só faltava a parte hidráulica, ele já tinha feito toda a parte elétrica. E um dia ele saiu do trabalho, sábado à noite, e foi para a casa dele e convidou os 2 cunhados para ajudar na parte hidráulica, que seria feito no domingo pela manhã. Quando o Kleber saiu do trabalho, tomou uma cervejinha com os colegas dele, os cunhados dele, e foi para casa. De manhã cedo, eles acordaram para começar a fazer a obra da casa hidráulica, instalar a parte hidráulica. Nininho, que era um dos cunhados, ele levantou e chamou: "Bora cá, Kleber, está na hora." E Kleber estava dormindo assim. Foi pro banheiro, fez a necessidade dele. O outro cunhado dele levantou, mais velho, e chutou ele. "Bora, Caí", chamava de Caí. Kleber vai chamar de Caí. Chutou ele continuou deitado ali. Ele foi, cuidou do café, preparou o café e Kleber continuou deitado. Foi quando o Nininho percebeu que estava demorando demais, dormindo demais. Ele veio e pegou em Kleber e sacudiu. Quando ele pegou, ele estava gelado. Kleber havia morrido enquanto estava dormindo. Para colocar ele no caixão, teve que quebrar os braços, porque de acordo com o laudo, ele morreu entre 12h30 e 1h da manhã. Já estava rígido. Eu pergunto: Kleber sabia que ele ia morrer naquela madrugada? Nós somos pecadores. A morte pode bater na nossa porta quando a gente menos espera. E nós precisamos ter consciência de que precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Porque pecado não confessado, irmãos, é pecado não perdoado. E se não há perdão, se morrer durante a noite, não tem salvação, Deus. Não tem como. E às vezes a gente faz o que, Leila? A gente faz um pacote: "Ó Deus, perdoa os meus pecados." Aí o Senhor pega um livro: "Filho, tem um monte aqui, qual deles?" Especifique para Deus qual é o seu pecado. "Senhor, eu gosto de pornografia. Senhor, eu gosto disso. Senhor, eu fiz isso." Confesse. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Qual é a primeira razão por que adoramos a Deus? Para não fugir da nossa realidade. Segunda, para reconhecer a santidade de Deus. Terceira, para reconhecer a nossa condição de pecadores. Versículo 6, vamos descobrir qual é a quarta razão por que adoramos. "Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado." Qual é a quarta razão por que adoramos? Para sermos perdoados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, mas não precisa responder não, só para você pensar, tá bom? O que é mais difícil para você como cristão? É perdoar ou pedir perdão? Pensa aí um pouquinho. Qual é a sua maior dificuldade como cristão? A questão do perdão. É perdoar alguém ou pedir perdão para alguém? Para alguns, tem dificuldade de perdoar. Para outros, a dificuldade já é de pedir perdão. Mas ambos estão errados. Porque se você for ler para a oração do Pai Nosso, ela diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Querido, se você não perdoa, se prepare para o fogo. Porque o perdão é divino. E como nós somos nova criatura em Cristo, nós temos que engolir o seu sapinho ou sapo grande, cururu, engula, se humilhe e peça perdão e perdoe também. Amém. Não há nada dentro, né? É um paquiderme enorme. Queridos, nós temos que saber perdoar. Nós entramos aqui para receber de Deus o quê? O seu perdão, irmãos. Mas eu confesso a Deus os meus pecados. Eu não estou falando da sua vida pessoal, estou falando de adoração. Eu vi um pregador falando isso, que não esqueça, irmãos. Ele disse que a verdadeira adoração, ela começa em casa. Você é na igreja o que você é em casa. Se a sua adoração em casa relapsa, cheia de gracinha, de brincadeira, vai ser na igreja a mesma coisa. Então, queridos, quando você e eu
entramos aqui, nós viemos buscar de Deus também o seu perdão. Lembre que Ele é santo e nós somos pecadores. A primeira coisa que tem que fazer aqui é isso. Antes de cumprimentar a Deildo ou qualquer outro irmão, confesse para Deus quem é você. E diga a Deus, eu vim para te adorar. Tem pessoas que entram na igreja para adorar. Vêm para adoração. Tem pessoas que vêm para a igreja vazias. Vazias, sério. E sai daqui ocas. Sabe pior do que? Vocês ouviram que eu voltei da escola sabatina? Terminei de pregar, de sermão. Todo mundo foi embora e eu ficou só para me dar uma regulagem, porque foi muito duro no sermão. Esse irmão voltou para casa com pouco. Porque nada que foi dito para ele teve serventia nenhuma. Foi inútil. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Alguém sai dali edificado. Começando pelo pregador. Eu me lembro, irmão, que eu fui um domingo à noite e falei assim, eu não vou para a igreja hoje não. Eu vou ficar aqui assistindo Fantástico, ficar em casa assistindo Fantástico. E aí, nem roupa eu vesti. De bermuda, liguei a TV, joguei as pernas para cima assim no criado e liguei. Quando eu liguei a televisão, eu tomei um tapa, irmão, no pé da orelha. No escutador de novela. Por aqui. Que eu olhei assim, oxi. Aí aquela vozinha, ele está fazendo o que em casa? Está fazendo o que em casa? João, você lembra a experiência de Rodrigues? Aquilo foi fantástico. Rodrigues lutando para ir para a igreja, lutando para uma coisa aí. O que o Espírito Santo fez? Para levantar, sim, foi para levantar. E ele disse, não, vou dormir um pouquinho, ficar até mais. Ah, hoje eu não vou não. Ele sentiu uma pontada na costela. Foi bater isso que ele caiu do outro lado. Senão, se eu vou, e se eu não vou, eu vou. Queridos, não troque Deus por nada, irmãos. Não troque a sua oração por nada. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, acredite em Deus. Eu fui pregar numa igreja que quando eu cheguei na igreja, 2 pessoas na igreja, comigo 3. Eu pensei, né? Cheguei cedo demais. Só que quando eu estava indo para a igreja, eu passei pela várias igrejas, tudo cheia. Aquilo foi me deixando animado. Aí quando eu cheguei na minha igreja 27 dia, 2 pessoas. 2 almas penadas, ou sinceras, né? Estavam lá. 3 sem 3, esperei dar horário, a irmã fez cantou as 2, a outra fez o orar. E eu olhava para trás, aqui que eu vou pregar, eu olhei novamente a agenda, eu vou pregar aqui. Aí a mãe me chamou para pregar. E eu cheguei, mano, e cadê o povo? Não, ninguém veio não. Ninguém, como assim, irmão? A senhora está aqui, não está aqui só 2 pessoas, Cris e Eremita. Santa Maria, eu estou chamando para a igreja, 2 pessoas. Irmãos, eu preguei com a mesma eloquência que vocês existiam. Sabe por quê? Porque aquelas 2 almas estavam desejosas do Senhor. E eu preguei com a mesma alegria de pessoas assim, queridos. Nós entramos aqui, queridos, para adorar, para receber de Deus o perdão de Deus. E pessoas, eu não sou psicólogo, mas a gente ouve muitas palestras, a gente assiste no tempo, a gente ouve experiências incríveis de psicólogos contando histórias de cristãos adventistas que passam a vida toda, querido, sem conseguir perdoar um erro. Se perdoar, irmãos. Se perdoar. Você precisa aprender a se perdoar. Eu já fiz muita bobagem na minha vida, irmãos. Se eu pudesse retroceder no tempo, mas eu não posso. Eu preciso continuar avançando. O que é que eu tenho que fazer com o passado, irmãos? Esquecer, irmãos. O passado tem que ficar onde? No passado. E nós somos especialistas em ressuscitar pecados dos nossos irmãos. Eu tenho 2 irmãs, 2 cunhadas. Uma sergipana e outra pernambucana. Tem um pernambucano aqui? Nem sergipana? Não. Então eu posso contar. Essas 2 cunhadas brigaram. Todas as 2 são fleumáticas, mulheres com sangue no olho. E brigaram. Minha mãe disse que arrancaram todo o cabelo e dava para fazer peruca. E rasparam. Pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E eu fui. Aí visitei a primeira. Fui na casa da sergipana, gente. Conversei com essa mulher, queridos, quase 2 horas. E o Espírito Santo foi quebrantando ela, quebrantou, ela se acabou em lágrimas. Aí eu fiz a pergunta: fulana, você está disposta a perdoar Beltrana? Ela disse: eu estou, Maria, eu quero perdoar. E eu fiz uma oração com ela. Mas eu não disse a ela que ia visitar Beltrana.
Eu orei com ela ali, abracei ela, parabéns pela sua atitude. É sinal que o Espírito Santo, você está sensível a ele. Isso é ótimo. E orei com ela. Aí saí da casa da Sergipana e fui para a casa da Pernambucana. Eu fiquei quantas horas com a Sergipana? 2 horas. Irmãos, eu passei quase a tarde toda com a mulher. Eu falei, Senhor, está acabando o estoque e argumento. O que eu faço, Senhor? Me ajuda. Toca no coração dessa mulher. E eu já estava para desistir. Quando ela baixou a cabeça assim, aí eu usei uma expressão lá que eu nem me lembro mais. Ali foi o Espírito Santo. Ela começou a se derreter. Ela se entregou. Aí eu fiz aquela pergunta. Fulana, Beltrana, você está disposta a perguntar? Só que eu não falei para ela que eu visitei a outra. Né? Você está disposta a perguntar a fulana? Aí ela levantou assim. Eu disse, eu perdoo aquela e largou o doce. Mas eu não quero conta com aquela e largou o doce de novo. Não vale nada. Eu perguntei se o texto perdoou mesmo. Queridos, você precisa aprender a se perdoar. Porque o seu passado não tem como voltar. A única coisa que tem que fazer com o passado é tirar lições dos nossos erros e deixar ele lá. Seu irmão errou, deixe, não traga de volta, queridos, o pecado dos nossos irmãos. Uma vez perdoado, o que é que Deus faz com os nossos pecados? Lança onde? Joga lá e nós vamos lá pescar pecados do nosso irmão, passar na cara do proibido pescar, exato. E para finalizar, queridos, a quinta razão por que devemos adorar a Deus, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem é de mim de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Qual é a primeira razão por que devemos adorar a Deus? Para não fugir da nossa realidade. A segunda, reconhecer a santidade de Deus. Terceira, reconhecer a nossa condição de pecadores. Quarta, receber o perdão de Deus e perdoar aquele que nos ofende. E a quinta razão você consegue descobrir? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei e quem há de me ir por nós? Se você perceber, o versículo 7 diz que a brasa tocou a minha boca. O tempo todo, Isaías não só via, como ouvia. Tem pessoas, queridos, que vêm para a igreja e não conseguem ouvir a voz de Deus. Pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a alegria de ouvir Deus chamar você pelo seu nome. Chamar-se Mário, ou então, meu filho, levante. Meu filho é assim, meu filho, Mário é assim. Irmãos, no dia que você ouvir a voz do Senhor, irmãos, você nunca mais vai ser o mesmo cristão. Tudo muda na sua vida. Eu estou terminando o sermão. Eu não sei se eu vou ter o privilégio de vir entregar aqui um dia. Mas como discernir a voz de Deus? Porque nós ouvimos durante o dia, Eduardo diz que nós ouvimos 3 vozes. Nós ouvimos a voz de Deus, a voz do inimigo e a nossa voz. Como discernir quem é quem? A voz que Eva ouviu foi a voz de quem? De Satanás. Ela não discerniu. Jesus estava conversando com Pedro e os discípulos, explicando que tipo de morte, sofrimento ele ia passar. Foi o que Pedro disse para Jesus. Eu vou usar minhas palavras. Que nada, Jesus, não precisa passar por isso não. Foi o que Jesus falou para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Veja, a ousadia do inimigo. Diante de Jesus ele nos atira. Que você e eu não sejamos instrumentos de Satanás, mas de Deus. Amém. Para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e discernir de forma bem clara. A quinta razão por que nós devemos adorar a Deus, queridos. Veja. Depois disso, ouvir a voz do Senhor. Nós adoramos a Deus para ouvir a voz do Senhor. Quando eu era diretor da igreja do Jaraguá, lá em Camaçari, eu botava escala de pregadores. 4, sábado e domingo. E eu percebi que os cultos de quarta-feira começou a diminuir a quantidade de irmãos. Domingo, a mesma coisa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Os irmãos não vêm, não trabalham, não estão na escola domingo, fazendo o que ele dá. Aí eu fui visitar. Irmão, o irmão faltou hoje, vá logo visitar. Não espere uma semana não, porque talvez seja tarde. Aí na outra semana eu fui visitar esses irmãos. Sabe o que eu descobri? Porque os irmãos não estavam indo quarta nem domingo. Eles olhavam a escala de pregadores e via lá, Adeilton vai pregar quarta-feira. Gosto dele tanto.
Você acredita nisso? É engraçado, mas é verdade. O que é que eu fiz? É assim. Tirei esse cara de pregador, botei no meu celular. Mário vai pregar quarta-feira, você precisa ir lá para ver quem é. É o Espírito Santo. E eu dizia, você precisa estar lá para você ver quem é. E quem vai pregar domingo, você precisa ir domingo para ver quem é. O Espírito Santo vai estar lá. Acabou, irmão. A igreja começou a... Pessoas que estão preocupadas com quem vai pregar. Eu não sei se o tempo já acabou, mas olha, irmãos. Tinha um homem que tinha um sonho. Ele era analfabeto, ele não sabia falar. Ele trocava as folhas, as rumos, ele trocava as letras. Ele era analfabeto, semi-analfabeto. E é muito pouco. Sabe qual era o sonho dele? Pregar. Era o sonho dele. Anos e anos na igreja, ninguém nunca convidou ele para pregar. Porque ele não era eloquente, não sabia ler. Era semi-analfabeto. Nunca sabia, nunca. O sonho dele, você pode dizer assim, mas que sonho besta. Não era sua conta, é o sonho dele. Você inventa no sonho dele. Eu ainda tenho sonhos, com 59 anos eu tenho sonhos. Que eu vou correr atrás dele para alcançar. Eu tinha 3 sonhos, irmãos. Ter uma casa, ter uma filha e assistir a Alessandra Samadella ao vivo. Ih, que sonho besta. Não era sua conta, é meu sonho, não se meta. É meu sonho. Vai ver o seu sonho. Deus me deu uma esposa, uma filha linda que vai casar agora, uma casa maravilhosa. E ela já não sabe dela. O que é que aconteceu? Isso foi cantar em Salvador, pertinho. Só que eu estava de plantão. Não fui assistir. Que sentido? Tentei trocar com os colegas, ninguém quis trocar comigo. E o Senhor, Samadella, meu sonho, Senhor, ver essa menina cantar ao vivo. E ela cantou em Salvador, não pude. Passaram-se alguns anos. Aí anuncia na igreja que Samadella estaria na cidade de Saber. Você estava lá, estava, Jéssica? Quando eu soube desse... Gente, Samadella vai estar em Camaçari, meu amigo. Chegou o dia assim, ó. Dias d'Ávila, Candeias, Camaçari, Simões Filho, Salvador, Mato, São João. Uma galera foi para lá. A primeira cadeira, quem estava lá sentado? Euzinho. Sentado na primeira cadeira. A mulher estava um toco de gente, mas com voz geral. Eu adorei a Deus com as músicas dela. E eu tentando ajudar e acabando com a música dela, porque desafinado que eu sou. Destruindo a música, irmãos. Mas era o meu sonho, Deus realizar. Queridos, Deus tem sonhos grandes para a sua vida. Amém. E esse modo, o sonho dele era pregar, irmãos. Um dia o Senhor chegou para ele e disse, olha, quarta-feira, hoje é 15, você vai pregar. Esse homem ficou numa alegria, eufórico. Na semana dele pregar, ele jejuava e orava. Semana toda, até chegar quarta-feira. Chegou o culto, reuniu os irmãos, eu fui lá para o quarto pastoral, vou lá no fundo, quarto pastoral, se preparando para entrar para ocupar a plataforma. Entrou na igreja o casal mais influente da cidade, o homem mais rico daquela cidade. Quando o ancião preocupado viu aquela irmã, a família, o casal entrando, esse ancião saiu correndo pelo corredor da igreja, irmão. Chegou lá no quarto pastoral, você tem que me dar o púlpito. Por quê? Não, você tem que me dar o púlpito, embora me dê o púlpito. Não, o senhor disse que ia pregar hoje, tem 15 dias, eu estou a minha vida toda esperando. Não, irmão, deu horário. E a igreja estranhou. E o pessoal ouvindo o irmão, querendo tomar o púlpito do irmão. Porque fulano de tal por aí. Por que o senhor quer? Não, fulano de tal e fulano de tal tá aí, a mulher e o homem tá aí. Não, que não pregar sou eu. E o irmão não deu mesmo. Manteve a firmeza. Aí ele saiu e disse assim, cuidado com o que o senhor vai falar. E voltou e sentou atrás do casal. O irmão então entrou tudo direitinho, os pedidos, oração, louvor, para a música não. Aí o irmão se levanta para pregar. Ele não lia, então ele pegou o texto e pediu para alguém lesse. E alguém leu o texto. Quando ele terminou a leitura, ele começou a explanar. Isso o ancião preocupado sentou atrás do casal. Irmão lá, dissecando a palavra, falando, bonito, lindo, maravilhoso. E o casal começou a se contorcer. Ninguém notou nada, mas o casal começou a se contorcer. Incomodados. De repente, no momento da fala do irmãozinho lá pregando, os dois começaram a chorar. Lá no fundo da igreja, os dois chorando. O ancião, preocupado, quando viu aquilo, sentou do lado e disse, olha, vocês estão bem? Está acontecendo alguma coisa? Está passando alguma coisa? Preocupado, né?
E aquele homem chorando, a mulher chorando, os dois chorando, não conseguiam falar. E o irmãozinho lá largando a brasa, a palavra, soltando o verbo, Deus usando ele, um semi-analfabeto. E aquele homem preocupado, mas o que é que está acontecendo com vocês? Aquele homem conseguiu falar, disse: moço, eu já visitei sua igreja várias vezes, pela primeira vez eu estou ouvindo Deus falar. Queridos, não se preocupe, quem vai estar aqui. Se você orar e pedir ao Espírito Santo, como eu fiz no começo, dessa oração de consagração ao Espírito Santo, alguém vai sair edificado. Amém. Que seja eu, que eu saia daqui hoje edificado, para que essa palavra se cumpra na minha vida. Amém. Mas, queridos, não se preocupe com quem vai. Lógico que nós temos que ter cuidado com alguns critérios. Mas se Deus usar e como Deus usa, queridos, alguém vai sair dali edificado. Amém. A quinta razão por que nós adoramos, querido, nós entramos para quê? Para adorar. Como é que termina o verso? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me. Queridos, nós entramos para adorar e saímos para servir o Senhor. Você é uma testemunha do Senhor Jeová. Essa é a verdadeira testemunha de Jeová. Você tem que entrar aqui para adorar, e quando você sair, você tem que testemunhar, viver, pregar aquilo que você está vivendo. Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Não como os escribas que fingiam ser uma coisa. Queridos irmãos, meus irmãos em Cristo, diante de qualquer circunstância da nossa vida, o que você e eu temos que fazer como adoradores é manter os nossos olhos fixos naquele que pode nos salvar. Eu sou capaz de desapontar qualquer um de vocês, mas Jesus jamais vai fazer isso. Enquanto você estiver olhando para Jesus, todo mundo vai ser crítico seu. Todo mundo vai desfazer de você. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai ser sempre firme na promessa do nosso Deus. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus, não foi isso? Mas quando Pedro estava afundando, o que é que ele fez? Senhor, salva-me! E Jesus, queridos, estendeu as mãos e levantou Pedro. Queridos irmãos, discípulo de Jesus não é aquele que nunca afunda. Discípulo de Jesus é aquele que mesmo afundando, ainda tem força de dizer: Senhor, salva-me. E a mesma mão que estendeu e ergueu Pedro, vai se estender para você e vai nos erguer também. Nós somos adoradores, queridos. E adoradores precisam ter consciência de quem somos. Recapitulando, nós adoramos para não fugir da nossa realidade, para reconhecer a santidade de Deus, para reconhecer a nossa condição. O que mais? Para sermos perdoados e para ser o quê? Usados por Deus. Que você e eu possamos ser instrumentos de Deus. Lembre-se, você não é mais você. Cristo vive em você. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Que sejamos adoradores, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, para que todos possam ver em nós o agir do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Vai louvar? Venha louvar, meu. Vou louvar o hino, é bem conhecido de vocês, mas que seja para que Deus possa tocar no nosso. Tu és a estrela da manhã, é a luz que me guia. Agradecemos ao nosso Deus por esse privilégio de podermos adorar o Senhor na beleza da sua vontade. Acreditemos, muito em breve nós vamos ver o Senhor como Ele é. Amém. Não mais com os olhos fechados, mas bem abertos, com o nosso coração radiante, porque a nossa redenção chegou. Pai amado, tira de nós tudo aquilo que tem impedido para que a nossa vida seja uma vida na realidade guiada pelo Teu Espírito. Tem muita coisa em nós que o Senhor já tirou, mas tem muito mais ainda que precisa ser eliminado, Senhor. Como o Senhor é o nosso oleiro, nós estamos te dando permissão, Senhor,
para nos quebrar por inteiro e nos fazer de novo, mas cheio do Teu Espírito, Senhor. A nossa vida precisa ser uma referência para tantas pessoas aí fora. Tira de nós o medo, a vergonha, as preocupações, que possamos nos alimentar da verdade que é essencial para a nossa caminhada. Então nos envolve, Senhor, com o Teu Espírito. Que o nosso Deus Espírito Santo, como diz Davi, não se retire de nós, nem se afaste, não tire de nós o Teu Espírito, Senhor, mas que Ele insista em trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos santificando, nos preparando para o breve retorno do Senhor Jesus. Esta igreja está aqui por um propósito. Cada pessoa que aqui congrega, do mais novo ao mais velho, eu me refiro, Senhor, a tipo de igreja e também idade, todos estejam cheios do Teu Espírito. Use a todos com autoridade, Senhor, para que em nova redenção entendam que é Deus que salva, Deus que está prestes a voltar. Batiza esta igreja com o Teu Santo Espírito, Senhor. A cada um de nós, e desejamos ver Jesus voltar, precisamos da unção do Espírito Santo. Todos os dias, Senhor, nos batiza, para que, como Moisés, todos possam ver em nós a Tua glória, Senhor. Nos despede em paz. Desde já rogamos ao Senhor a Tua bênção sobre o nosso alimento. Que Ele nos traga saúde e, por Tua graça e misericórdia, jamais deixe de faltar, Senhor. Enche-nos da Tua paz, dá-nos a alegria da Tua salvação e a certeza de que fomos perdoados pelo Senhor. É a nossa humilde oração, amado Deus e eterno Pai. E a fazemos agradecidos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Agradecemos a presença de todos, né? Chegamos ao fim de mais um culto. O irmão Mário vai estar à porta para recepcionar vocês. E aí, Francisco? Né? E que você possa, assim como você veio, você possa retornar para o seu lugar em paz. Vai ter o Junto à Panela lá em casa. Então, estamos esperando todos vocês aqui no final da rua, para a gente poder participar mais, participamos do momento espiritual. Meu irmão, Deus abençoe ricamente, viu? Permaneça comigo, viu? Como é o nome da senhora? Terezinha. Dona Terezinha, Deus abençoe. Terezinha é minha sogra, viu? Pai do Senhor. Pai do Senhor, A feliz minha sogra sábado. tá com Alzheimer, esquecendo tudo. É da igreja também. Também tá um pouco. Não, a senhora não tem Alzheimer. Mas até o